Tá? Senhor, nós nos colocamos na tua presença, porque o Senhor é bom. Obrigada, Paizinho, por esse dia, obrigada pela vida, obrigada porque nós podemos levantar da nossa cama hoje. Nós sabemos que muitas pessoas não chegaram no dia de hoje, mas nós chegamos. Que nós possamos ter um coração extremamente gratos e aproveitar esse dia, Senhor, para te honrar, para alegrar o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos conduza conforme o teu Santo Espírito, não a nossa vontade, mas nós submetemos a nossa alma ao nosso espírito, para que a nossa vida seja governada por ti, em nome de Jesus. Amém. Alguém chuta aí sobre o que nós vamos falar hoje? Alguém tem noção? Assim, ai meu Deus, eu acho que hoje nós vamos falar... Hoje nós vamos falar, gente, como ler a Bíblia. Alguém aqui tem dificuldade de ler a Bíblia? Encontra alguma dificuldade nesse sentido? Quem não puder falar pode responder no chat, tá? Pra gente poder interagir um pouquinho para me acordar, porque eu tô dormindo. Eu tenho dificuldade ainda. Eu imagino, Lu. Eu tinha também. Acho que todas, de algum jeito, têm, né? E eu, no momento, dificuldade para ler, não, é para interpretar. Eu acho que essa seria a... eu falo como ler, porque envolve tudo, né? Como você interpreta, o que você estuda, tá? Mas envolve tudo. Mas interpretar é mais complicadinho mesmo. Além que, né, não é assim, nós temos que buscar o entendimento, mas a revelação, a interpretação, mas a revelação, ela vem de Deus e do próprio Espírito Santo, né? Então, hoje nós vamos entender uma forma mais prática. Hoje não tem slide, então, se você quiser, você vai precisar anotar o passo a passo aí, porque não deu tempo de fazer slide para vocês, mas dá para você ir anotando passo a passo para você treinar no seu próximo devocional. Porque nós vamos ter a nossa última aula de ensino na sexta-feira, só que calma, a gente vai continuar tendo os encontros de manhã até terminar o processo, e nesse encontro de manhã eu vou estar treinando uma pessoa que tem habilidade para essa área espiritual, cuja Deus chamou para trabalhar nessa esfera, né? E eu quero que essa pessoa seja desenvolvida, então essa pessoa vai fazer a devocional com vocês, nesse período que a gente vai ficar, né? Claro, a gente pode intercalando, eu e ela, eu vou estar aqui e tudo mais, mas eu quero que ela flua nessa área. Deus me pediu para treinar ela nisso e ela vai começar a fazer o devocional. Aí vai ser devocional, não vai ser ensino, tá? Vai ser devocional e continua nos mesmos dias, porque o que vocês precisam saber para começar a jornada de vocês com Deus, a gente já passou. Agora, sexta-feira, a gente vai falar outro tema que eu acho interessantíssimo vocês saberem, que a gente vai falar sobre nova e velha aliança. A gente fala muito sobre vamos viver a nova aliança. A aliança nos fala para apropriarmos pela fé, mas de verdade, o que é a aliança, né? O que é a aliança velha, a aliança nova? Como que as pessoas se portavam na velha aliança? Como que elas se portam na nova aliança? E dentro disso, eu acho que eu vou trazer uns 2 temas na sexta-feira, tá? Mas vamos lá. A Bíblia, a gente precisa entender algumas formas para ler a Bíblia, porque senão a gente se torna pessoas religiosas, se torna pessoas enganadas por aquilo que Satanás... ele usa até a própria Bíblia para nos sabotar, para nos enganar, tá? Então, assim, o primeiro passo que a gente precisa entender quando ler a Bíblia é com quem Deus está falando. Anota aí. O primeiro passo que você tem que se perguntar quando você lê um texto é com quem Deus está falando. Pois a Bíblia ela faz distinção entre 3 grupos de pessoas às quais Deus se dirige. Primeiro, os judeus, os gentios, nós entramos nesse grupo aqui, os gentios, e a igreja de Deus. Primeiro os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Nós não somos mais os gentios, nós somos a igreja de Deus, tá? Gentios é aqueles que não conhecem, não têm Jesus como seu salvador. Eles são gentios.
Lá em 1 Coríntios 10, 3, Deus fala assim, ó, não vos tornei motivo de tropeço, nem para judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus, tá? Aqui poderia estar gentios. Então, é judeus e gregos, gentios e a igreja de Deus, que somos nós. Então, assim, o primeiro ponto que você tem que entender é com quem Deus está falando. Vou abrir um texto bíblico aqui e a gente vai fazer esse exercício na prática, tá? Vocês já se perguntaram isso? Pois toda a Bíblia foi inspirada Antes de a gente entrar nesse primeiro ponto, eu queria falar um versículo com vocês, que está lá em Timóteo 3,16, que diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, ou seja, a escritura, a gente lê a Bíblia para a gente aprender o quê, gente? Ou ser o quê? Primeiro, a gente lê a Bíblia para a gente ser ensinado, repreendido, ou seja, disciplinado, para a gente ser corrigido e para a gente ser educado. Então, a Bíblia é o lugar onde Deus trabalha essas 4 coisas na gente. Ele nos ensina, ele nos educa, ele nos disciplina, ele nos corrige. Enfim, é um pai tratando com um filho. E a Bíblia, ela é o quê? Ela é inspirada por Deus. Significa que Deus, ele... que a Bíblia, mesmo assim, havendo diferentes opiniões a respeito, né, de até o ponto que a Bíblia é inspirada, não pode haver dúvida de que a própria Bíblia afirma que cada palavra, em cada parte, ela é inspirada por Deus. E por que ela é inspirada por Deus? Porque quem escreveu a Bíblia não foi Deus, foi os homens. Exato. Foram aproximadamente 40 pessoas que escreveram a Bíblia, e essas 40 pessoas, elas foram inspiradas por Deus. Por quê? A Bíblia, ela foi escrita tudo de uma vez só? Não, gente. Tinha pessoas que escreveram a Bíblia, que ela, por exemplo, Moisés. Moisés escreveu os 5 Pentateuco, os 5 livros que são o Pentateuco, né? Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômio e Números. Moisés escreveu esses livros. Moisés existiu, tipo assim, milhares e milhares de anos depois, ele morreu, e aí depois veio outras pessoas bem depois dele, que viveram milhares de anos, e tem pessoas que nem conheceram Moisés, e escreveram a Bíblia praticamente alinhada com o que Moisés escreveu, ou pessoas que viveram em épocas, igual a gente pegar uma pessoa que está vivendo agora em 2021, aí uma pessoa que viveu no ano 30, aí a gente escreve sobre a mesma coisa e a gente consegue a nossos textos conseguem se alinhar, sabe? Então, assim, Deus pegou pessoas ao longo dos anos, dos séculos, e foi inspirando essas pessoas a escreverem cartas relacionadas à obra dele na Terra. Tá? Então, assim, Moisés, tudo que Moisés escreveu foi o próprio Deus falando para Moisés. Moisés, ó, eu criei o mundo assim, lembra Gênesis? Gênesis foi um livro escrito por Moisés. Então, Deus chegou para Moisés, começou a falar para Moisés a história de como ele tinha criado o mundo, e Moisés começou a escrever isso, tá? Da mesma forma que Deus fala com você e ele fala comigo, ele falou com essas pessoas antigamente, só que, assim, de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais audível, né? Porque as pessoas antigamente, elas praticamente Deus se materializava na frente delas, né? A gente aqui não tem fé o suficiente para isso, mas as pessoas antigamente, querido, Deus aparecia para elas praticamente materializado. Então, o primeiro ponto que você deve entender é com quem Deus está falando. Deixa eu pegar qualquer versículos aqui. Versículos... Vou compartilhar com vocês. Por exemplo, vamos ler esse versículo aqui, ó. Porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Com quem Deus está falando aqui? Vocês conseguem identificar? Lembra, Deus fala com 3 grupos de pessoas, judeus, entre judeus, gregos e tudo mais. Deus fala com um grupo de pessoas, com gentios, e Deus fala com a igreja. Com quem Deus está falando aqui? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo entender. Exatamente. Gentios são não judeus. Da Valência, quero saber mais. Não, Paula, não é com a igreja. Alguém mais chuta? Muito bom, Fernanda. Deus está falando aqui com os gentios. Por quê, gente? Porque, ele amou o mundo. O mundo são gentios, são todos. Nós somos gentios salvos. Nós agora somos gentios que faz parte da igreja de Deus, do corpo de Cristo. Só que aqui é para pessoas que ainda não têm, para todo aquele que nele crê. É todo aquele que crê em Jesus? É todo mundo que crê em Jesus? Não. Agora eu te pergunto, você crê em Jesus? Crê. Então esse versículo não é para você, porque você já passou por ele. Você já passou. Um dia você leu esse versículo, você entendeu o amor de Deus por você, você entendeu que Jesus morreu. Aí o que tu fez? Tu creu em Jesus, aceitou ele como teu salvador, e aí a partir de agora esse versículo não fala mais com você, não é mais para falar com você. Agora você vai usar esse versículo para falar com pessoas que não têm Jesus. Agora, nós vamos ler esse versículo aqui, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Com quem Deus está falando aqui? Deixa eu ver que acho que alguém mandou aqui no chat. Nós, isso aí. Com a igreja. Vocês estão conseguindo compreender a diferença? Agora Deus está falando com você. Não conseguiu, Lu, ainda? Agora Deus está... porque assim, portanto, se a gente for ler esse versículo aqui, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com quem que Jesus estava falando aqui? Com os discípulos dele, com a igreja. Essa é uma ordem que é para todos nós. Lídia, agora, quando você leu a segunda vez, eu já entendi melhor. Legal. Portanto, vão e faça discípulos. Quem é que tem que fazer discípulos? É nós ou alguém que não conhece Jesus? É quem conhece Jesus. Então, nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos gerar novas pessoas que creiam em Jesus e que se tornem filhas de Deus. Aqui é tipo assim, vão lá, vocês vão falar do amor de Deus, vocês vão falar desse amor aqui, para essas pessoas, falar para elas que Jesus morreu e que Jesus quer que elas sejam salvas, que elas crendo nele, elas terão acesso ao céu. Aí você vai falar, depois que essas pessoas aceitaram Jesus, agora é nossa função fazer discípulos. Ou seja, levar Jesus para essas pessoas, elas crendo em Jesus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos batizar essas pessoas, nós vamos ensinar essas pessoas como é que vive, como que obedece, como que serve Jesus. Ou seja, nós vamos tornar pequenos Cristos. Nós somos Cristos e nós precisamos gerar mais Cristos. Ou seja, nós somos filhas e nós precisamos gerar mais filhas para Deus, tá? E aí um discípulo não é aquele que aprende tudo com o seu mestre? É isso. Quando a pessoa aceita Jesus através da sua vida, você tem a função de ensinar ela a andar nesse novo caminho que é Jesus. Tá bom? Esse aqui é um outro versículo que Deus está falando com quem? Com a igreja, tá? Aqui também é conosco. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente de vocês. Deu para entender mais ou menos? Você tem que se perguntar com quem que Deus está falando. Eu vou ver se eu acho algum versículo aqui do Velho Testamento
onde Deus, ele fala com o povo judeu. Deixa eu ver aqui. Vou pegar qualquer um aqui. Eu queria achar um versículo. Gente, eu vou usar um exemplo bem coisado. Os mandamentos, foi escrito para nós ou para os judeus? Eu vou colocar aqui os 10 mandamentos. O 12? Nunca nem sei, nem lembro mais. Mandamentos. Os 10 mandamentos, Deus escreveu os 10 mandamentos para quem? Para os judeus, na época que eles estavam no deserto. Por quê? No deserto não, gente. Era no deserto? Eu acho que era no deserto. Por quê, gente? Os 10 mandamentos era a lei de Deus. Exatamente, Jesus ainda não tinha vindo. Então, esse aqui era a lei. Por que era a lei? Era por onde eles tinham que se ter parâmetro de como servir a Deus. Por as pessoas viverem uma vida dissoluta, elas não tinham conhecimento do que era pecado, do que não era pecado. Para elas, matar alguém era super normal, porque ninguém tinha falado para elas que matar alguém não era pecado. Então, assim, o ser humano vivia sem lei, sem saber o que era certo, sem saber o que era errado. É por isso que eu falo, aqui no Antigo Testamento, Deus ele criou realmente regras. Regras. Se você ler todo o Velho Testamento, você vai ver Deus criando várias regras para fazer o quê? Para moldar, para ensinar, para educar. Lembra que a Bíblia foi inspirada para educar, repreender e corrigir? O Velho Testamento, você vai ver Deus ensinando o povo de Israel até como fazer a necessidade básica. Você tem noção disso? O Velho Testamento, Deus ensina o povo de Israel até como se cuidar, como cuidar da própria higiene. Porque Deus sabia que se eles fizessem cocô do jeito que eles estavam fazendo, eles seriam contaminados, pegariam doenças e assim por diante. Então, Deus ensinou o povo de Israel até como fazer cocô, tá? Até como cuidar da higiene pessoal. E aí, os 10 mandamentos veio para fazer o quê? Para mostrar para o povo que eles estavam pecando, que eles estavam agindo de forma errada. Não terás outros deuses diante de mim. O povo de Israel era expert em criar deuses falsos. Eles não podiam ver um negócio que eles já queriam transformar aquilo em Deus. Moisés foi para o monte para falar com Deus. Quando Moisés falou, o povo já tinha feito um bezerro de ouro para adorar. Então, isso aqui Deus está falando com quem? Com os judeus. Lidiane, isso serve para nós hoje? Não, gente, porque isso aqui é a lei. Todo mundo que tenta servir a Deus através da lei, ela tem que cumprir toda a lei. E a lei são mais de 600 e não sei quantas leis existe dentro da Bíblia. Você escolhe viver pela lei, ignorando o sacrifício de Jesus, ou viver por Jesus por meio da graça. Então, assim, no Antigo Testamento, as pessoas viviam pela lei. No Novo, a partir do que Jesus morreu e ressuscitou, você vive pela graça. Tá? Ou seja, Jesus cumpriu toda a lei. Quando Jesus veio, Jesus cumpriu tudo isso daqui para poder trazer a nova lei, não vou usar a nova lei, mas não é nova lei, que é a lei da graça. Tá? Então, por isso que tem muitas doutrinas erradas na igreja. Ah, você não pode usar saia. Lembra dessas coisas? Você não pode usar calça. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque os judeus naquela época, as pessoas pegam versículos isolados da Bíblia, que foram escritos por judeus, e tentam trazer para a gente na época de hoje. Só que isso se torna o quê? Se torna muito pesado para se cumprir. Tá? É igual, tipo assim, as leis que as pessoas criam para você orar. Não, porque você tem que orar de joelho, e você tem que começar a orar assim, ó, ó Pai soberano e eterno e glorioso e majestoso, entendeu? E tudo isso se torna muito pesado para você, porque não foi isso que Deus quer para você na nova aliança. É por isso que Jesus veio cumprir a nova aliança para trazer uma nova forma de se relacionar com Deus. Então, aqui era como as pessoas se relacionavam com Deus, através da lei.
Hoje as pessoas se relacionam com Deus através de Jesus. Tá? Deu para entender até aqui? Vocês estão tão quietas hoje, vocês estão dormindo. Eu que achei que eu ia estar dormindo. Eu que achei que eu ia pedir para alguém dar aula, que eu ia dormir. Oi. Mas aí, no caso, o Antigo Testamento, que é a antiga lei, não sei se é assim que fala, ele sempre vai falar para os judeus? Sempre. Ele, na verdade, ele já falou para os judeus. Já Porque falou, lembra? né? Já falou. Então, isso aqui foi escrito para os judeus. A gente não vive mais segundo o Velho Testamento. A gente vive agora segundo o Velho Testamento significa velha aliança. Agora a gente vive na nova aliança, entendeu? E a nova aliança passou a ser através de Cristo. Então, tudo que Jesus ensinou depois que ele morreu, até o livro, os ensinos de Jesus era para os judeus. Vocês têm noção disso? Até o ensino de Jesus, que é o Velho Testamento lá, Jesus escreveu para um povo. E qual que era o povo? Quando você lê a carta de Romanos, Paulo ele está falando com os romanos mesmo, o povo romano. Então, cada carta aqui ela foi escrita para um povo, e aí tem um contexto. E aí tem coisas que Deus ele vai pegar, ele vai trazer para nós. Ó, eu ensinei o povo assim, e aí ele traz uma revelação no seu coração, e é onde vem a interpretação da Bíblia, daquilo que nós podemos trazer para nós na nova aliança. Por exemplo, tem coisas que Jesus falou que não dá para a gente cumprir nos dias de hoje. Entendeu? Que não foi para nós, foi simplesmente para aquela situação específica ali que ele estava ensinando. Por isso que a gente se confunde muito e a gente traz muita coisa para nós que a gente não consegue cumprir, aí a gente acha a Bíblia pesada. Porque tem coisas que é realmente específicas para o povo que Deus estava falando naquela época, que Jesus estava falando naquela época. Tá? E aí nós vamos para o segundo passo de como ler a Bíblia, para a gente poder encerrar, que eu até achei que a gente ia ser rápido hoje, mas eu estou bem devagar. Outra coisa que nós precisamos entender ao ler a Bíblia né, que os três grupos de pessoas, Deus fala com esses três grupos de pessoas de forma diferente. Os judeus têm a lei de Moisés, os gentios têm a lei da consciência e a igreja tem a lei de Cristo, ou a lei do amor. Obviamente, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, estejam sobre a lei de Cristo e a nova aliança. E aí, você precisa entender, o segundo passo que você precisa entender diferentes épocas. Você tem que entender quais são as diferentes épocas que Jesus ou Deus está falando. Tá? Quais são as épocas? É igual eu pegar o Velho Testamento e querer trazer ele para a época de hoje. Qual foi a época que Deus falou? Cara, foi há mais de não sei quantos mil anos atrás, para um povo, sabe? Existe uma enorme diferença entre o período anterior à vinda de Cristo e o período em que ele viveu. Aqui na Terra, o período posterior à sua morte, ressurreição e ascensão. Jesus falou muito sobre aquele dia, e foi apenas a sua ascensão e o Espírito Santo ser derramado que a igreja começou a manifestar na Terra. Vivemos num período ou na dispensação da graça, em que a porta da salvação está aberta para todos. Nos dias de hoje, Deus não está julgando ninguém, nem pessoas, nem nações. Neste versículo aqui de 1 Tessalonicenses 1:10, enquanto aguardais do céu seu Filho, aquele todo entre os mortos, Jesus que nos livra da ira que certamente virá. Aí nós vamos entender os tempos, né, as épocas. Aqui Deus falou na época da lei, da velha aliança. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ele está falando no tempo da dispensação, da graça, discernir os tempos, discernir as épocas. Tá? Isso faz muita diferença para nós. Também, interpretação e revelação são duas coisas totalmente diferentes, tá? A outra coisa que você precisa se perguntar quando você está lendo é quem está falando? Por exemplo, qualquer livro que você for ler, você vai ter que se perguntar quem está falando aqui. É Jesus? É Paulo? É Deus? Quem é que está falando aqui? Porque quando você entende quem é que está falando, você entende para quem que ele está falando. Entendeu? Para que povo que ele está falando. Então, você precisa se perguntar quem que está falando. Ah, Paulo.
É Paulo que está falando. Aí, quando Paulo ele fala assim, porque Deus, ou quando a pessoa escreve, aí a pessoa fala, aí Deus disse, tá? Amarás o próximo como a si mesmo. Sempre vai estar algo escrito assim, referindo a Jesus, a Deus, ou a própria pessoa que está falando, tá? Então, se perguntem, o terceiro ponto, eu acho que é o terceiro, né? Não sei se vocês estão anotando. O terceiro ponto é se perguntar quem está falando. Por exemplo, as pessoas usam o livro de Jó e constroem uma doutrina baseada em partes dele, o que é um absurdo. Nos primeiros 41 capítulos, vemos basicamente não é Deus que está falando, mas Jó e seus amigos. Eles dizem muitas coisas que não são alinhadas com o coração de Deus. Tenho consciência de que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e de que precisamos aprender de todas as partes dela, mas também devemos sempre distinguir quem está falando e para quem está falando. No capítulo 42 de Jó, Deus os repreendeu. Olha só, aqui é Deus falando. Logo depois que o Senhor disse estas palavras a Jó, declarou também a Elifaz, Temanita, e eis que estou indignado contigo e com teus 2 amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez meu servo Jó. Conseguiram interpretar que é Deus falando aqui com Jó? Então, Deus, logo depois que o Senhor disse. Então, Deus está falando, e Deus está desmentindo tudo aquilo que eles falaram sobre ele, para Jó. Então, os amigos de Jó chegaram para ele e falaram, olha, Deus falou isso, isso e isso para você, porque você, Jó, errou, você, Jó, pecou. Aí Deus vem e fala, não, agora é minha hora de falar, deixa eu ir lá. Porque Jó declarou também, cadê? Disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz e o Temanita, eis que estou indignado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez meu servo Jó. Outra forma de você observar que é Deus falando é no livro Você vai ter que buscar isso em todos os livros, tá? Mas um livro em que Deus fala bastante claro é quando ele fala com Josué, né? Deus aparece para Josué e começa a falar com ele. Só para vocês terem exemplo de como quando é Deus falando. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Consegue identificar claramente que é Deus falando aqui com Josué? Vou tentar achar um versículo aqui no... E aí, como que eu consigo identificar quem escreveu o livro? Você vai lá na sua Bíblia, a sua Bíblia, provavelmente a sua Bíblia, ela tem, no começo, eu não sei se no começo das de vocês tem, mas normalmente tem Bíblia que no começo ela tem uma descriçãozinha sobre o livro. Ela fala quem escreveu o livro, em qual época esse livro foi escrito e para que povo esse livro foi escrito. Tá? Normalmente tem Bíblias que falam isso, tá? Que deixa isso bem claro. No Novo Testamento, gente, fica muito claro quem são as pessoas que estão falando, tá? Tanto para a pessoa que escreveu o livro, como se aquela pessoa, Deus usou ela em algum momento, ela vai falar, e Deus disse. Ela sempre vai falar, Deus disse, tá? Nunca vai ter uma Bíblia assim falando, Deus escreveu. Deus escreveu um livro da Bíblia. Não, Deus disse através de alguém, tá? Então, é importantíssimo vocês identificar esses pontos para que você entenda a Bíblia. Primeiro, com quem Deus está falando. Segundo, para que povo Deus está falando. Em que época Deus está falando. E perguntar com quem está falando. Tá? Devemos perguntar com quem Deus está falando. Para quem e com quem é totalmente diferente. Tá? Para quem é para um povo. Os judeus, gentios ou a igreja. Com quem Deus está falando diretamente com Josué, ou Deus está falando diretamente comigo, que é a igreja, né? No caso de Paulo aqui do Novo Testamento, praticamente quase todos os versículos, quase todo o livro, a partir da morte e ressurreição de Cristo, que começa ali, Jesus morreu, e a partir do momento que Jesus é ressurreto, Deus começa a falar com a igreja. Aí a gente fala assim, Diana, significa então que eu tenho que ignorar todos? Não, gente.
toda a Bíblia ela está aí para nos corrigir, nos ensinar. Você vai aprender com os erros dos outros. É igual a gente aprender com os erros de Davi, tá? Então, assim, Davi, Deus, a gente usa as pessoas do Velho Testamento para ser exemplo para nós. Como que Davi se comportou? Né? O que eu posso aprender com a história de Davi? O que eu posso aprender com essa história que Jesus está contando aqui sobre a samaritana? O que eu posso... Aí é onde entra a revelação. E como que eu busco interpretação da palavra? Eu vou lá agora as dicas de livro, bíblias e tudo mais. Sempre quando você for ler um texto, tenta entender todos esses passos que eu passei para você ontem, mas tem apoio junto com você. Primeiro, um vocabulário bíblico, um dicionário bíblico, tá? Um dicionário bíblico vai ajudar você muito no você entender o que significa as palavras. Por exemplo, nem sempre o que está escrito aqui, dizendo aqui, é o que quer dizer. Ai, como assim? Porque a Bíblia foi escrita em grego e aramaico. Então, assim, a palavra fé na Bíblia, o significado dela em grego é outro, totalmente diferente. Aí as pessoas traduziram esse significado e trouxeram para a gente nas Bíblias que se chamam as Bíblias em tradução. Ou seja, a gente tem Bíblia de tradução de várias traduções. A Nova Linguagem de Hoje, a gente tem as Bíblias, deixa eu ver aqui, ó, traduções da Bíblia. Aí você vai fazer o quê? As Bíblias que eu indico que você tenha, tá? Que são as mais próximas do original. A Bíblia, gente, ela tá próxima do original, ela não é o original. Então, assim, o que Deus escreveu não está 100% aqui para nós. Isso aqui é só uma interpretação, uma tradução. Interpretação não, uma tradução para nós. Tá? Então, essa tradução, ela pode conter palavras fora do contexto. Tá? É importante vocês saberem isso. Então, assim, a Bíblia Sagrada, ela foi traduzida em várias versões. Então, tenham uma Bíblia que seja a versão internacional. Por que nova versão internacional? Porque essa Bíblia está bem próximo do original. Então, assim, eu tenho uma Bíblia nessa versão. A NVT, ela é um pouco mais atualizada que a versão internacional. Aí nós vamos para Almeida, Revista e Atualizada, ela é uma Bíblia já mais antiga, com a linguagem mais difícil de entender, porque ela pega uma linguagem bem antiga mesmo, que você vai precisar de dicionário de português para poder entender o que essa Bíblia está falando. Tem a King James, é uma Bíblia que, assim, dizem que ela é a mais próxima do original, tá? Eu não tenho uma King James. Aliás, se alguém quiser me dar de presente, eu aceito, porque eu quero muito ter essa Bíblia. Porque ela é uma das Bíblias, assim, entre ela e a NVI falam que ela é a que é mais próxima do original da Bíblia. A NLTH, eu também tenho, é uma Bíblia realmente com a linguagem de hoje. Então, assim, ela vai usar os termos de hoje, ela vai usar a linguagem de hoje para poder você entender. Então, assim, ela perde um pouco a essência dos textos, porque ela traz tanto para a linguagem de hoje que você, quando você vai ler, você não consegue nem... tem muitos textos que perdem a essência. Então, assim, eu gosto, tipo assim, de quando eu quero entender um texto na essência, eu vou para uma linguagem mais antiga. Quando eu quero entender aquele texto nos dias de hoje, eu vou para uma linguagem nova. Eu tenho todas essas versões aqui, ó. De todas que estão aqui, a menos que eu não tenho, é a King James. Aqui, ó, vocês verem que aqui nem tem a mensagem. Gente, a mensagem, ela é mais atual do que a linguagem de hoje. Ela é uma linguagem contemporânea mesmo. Ou seja, é aquela Bíblia que você fala assim, cara, eu tô lendo a Bíblia e esses nomes aqui não faz sentido nenhum para mim. Aí você vai para a Bíblia, a mensagem. A mensagem é uma linguagem poética, tá? Ela traz uma linguagem muito poética. Então, assim, quando eu quero sentir o amor de Deus na profundidade, eu leio a mensagem, porque ela é como se ela tivesse sido escrita como se fosse um poema, sabe, para gente. E aí eu vou lá para a mensagem. Mas quando eu quero fazer estudos, eu vou para onde? Eu vou para a NVI. Que aí a NVI ou a King James são as que estão mais próximas do original. Então, assim, eu quero entender quais são as palavras que eles estão usando. Por exemplo, aqui em João 14, não se turbe o coração de vocês. Quando eu quero entender a Bíblia, quando eu quero interpretar, eu vou investigar. Jesus está falando assim, não se turbe o vosso coração. O que quer dizer não se turbe? É não deixar o coração preocupado. Não, mas o que quer dizer isso no grego? Como foi que Jesus escreveu isso lá no grego? O que significa a palavra não se turbe?
Aí ele vai trazer, você tem que ir para a etimologia da palavra, que é o significado da palavra na sua etimologia, e depois você vai para ela como ela era escrita no grego. O que significa não se você pode usar o Google, tá? Tem outros dicionários bíblicos que eu vou anotar aqui, que eu vou mandar para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui, para vocês poderem estudar também. Olive Tree, tá? Se chama Olive Tree. Tá aparecendo para vocês aí? Tá sim, Lid. O aplicativo Olive Tree, ele é... Cadê? Não é você. Não sei se tem ele aqui, eu vou abrir aqui, mas eu não sei se tem ele aqui no coisa, mas tem um aplicativo, tá? Ele traz para você a definição das palavras em grego, do seu original na Bíblia. Então, você vai colocar lá nele e você vai conseguir descobrir o original de cada palavra que você quer ter entendimento. Entendeu? Isso é muito legal, porque você vai entender na profundidade o que Jesus está tentando falar. Você não vai só ler a Bíblia. Não se turbe o vosso coração, mas crê em mim. Não, você vai entrar no profundo da palavra e tentar entender. Às vezes, você interpretando uma palavra que está no texto, você consegue entender o texto inteiro. Gente, isso é muito doido. Eu tenho vários e vários e vários cadernos de estudo, tá? E aí, por quê? Porque eu amo entender a Bíblia. Eu quero entender ela na sua profundidade, tá? Então, baixem. Esse aplicativo, ele não é gratuito, mas acho que ele tem aquela porção que dá para você usar gratuita, sabe? E ele parece ser um aplicativo muito, 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 muito bom. Eu tive indicação dele, né? Ele traz os livros e aí você pode clicar em cima da palavra que você quer entender ela na sua profundidade e tudo mais. É ótimo. Mas também tem vários aplicativos de dicionário bíblico, tá? Que você pode usar para te ajudar. Tem o dicionário de concordância, por exemplo. Jesus está falando sobre, sei lá, amor. Aí tem um dicionário, que é a concordância bíblica, ela vai te trazer todos os versículos que estão relacionados à palavra amor. Entendeu? Aí, se você quer fazer um estudo sobre amor, você vai conseguir identificar dentro da Bíblia, em todos os livros, onde está falando sobre a palavra amor. É só um exemplo, tá? Para vocês entenderem, isso é concordância bíblica. Então, você pega ali uma palavra e você consegue pegar todos os outros textos que estão de acordo, concordando com aquela mesma palavra. Tá? Então, é importante, você quer entender a Bíblia com mais profundidade, anota aí, eu preciso de um dicionário bíblico, eu preciso de uma concordância bíblica, tá? Para você poder ler ler a Bíblia. Ou você pode ficar só na revelação mesmo do Espírito Santo, né? Às vezes o Espírito Santo fala assim, não se turbe o coração de vocês, creio em mim, creio... Aí eu tô naquele dia que eu tô com o coração bem perturbado. Aí Jesus falou comigo, ele tá falando comigo aqui, Lidiane, não é para você preocupar o coração, você precisa crer em mim, precisa crer em Deus. Eu posso fazer essa tradução, posso fazer essa interpretação para mim, tá? Por quê? Porque ele fala de forma individual com cada um, tá? Agora, eu queria passar para vocês, eu vou passar para vocês um métodozinho para vocês começarem a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento. Depois eu mando para vocês lá no grupo, eu anexo nessa aula, tá? Para você, por onde você começar a estudar a Bíblia. Eu sempre indico por João, tá? Eu vou mandar lá quais são as sequências por onde você começa a estudar a Bíblia, primeiro para vocês entenderem, né, sobre Jesus, sobre a nova aliança, sobre com quem Deus está falando. E aí você vai estudar a Bíblia baseada em tudo isso que eu estou falando com vocês. Vocês não vão mais estudar a Bíblia só a interpretação pessoal de vocês. Vocês vão estudar a Bíblia agora entendendo com quem Deus está falando, para quem Deus está falando, qual é o período que Deus está falando. Vocês vão buscar concordância bíblica sobre aquilo que vocês estão lendo. Vocês vão buscar entender as palavras na sua etimologia, né, e na sua tradução grega. No grego, o que quer dizer a palavra X? Né, para você poder ter um conhecimento sobre aquilo. Agora eu vou estudar a Bíblia por temas. Eu quero entender na Bíblia, a gente já vai encerrar. Eu quero entender na Bíblia o que significa a palavra perdão em grego. Aí você vai estudar, eu quero entender só sobre perdão, eu quero estudar só sobre perdão na Bíblia. Você pode ler a Bíblia para entender só sobre o perdão. Você pode estudar a Bíblia para entender só sobre o dinheiro. Qual é a visão de Deus com relação ao dinheiro? Vocês sabiam que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação? Olha que doideira, né?
Pois é, gente, Deus sabia que ensinar a gente a lidar com dinheiro seria uma coisa muito importante, né? Porque o ser humano não sabe lidar com dinheiro. Então, a Bíblia nos ensina a lidar com dinheiro mais do que... Ela fala mais de dinheiro do que ela fala de salvação. Tá? Então, assim, procurem. É aquele ícone lá que estava aparecendo para você aqui na tela, tá? É uma oliveirinha mesmo, é uma arvorezinha, tá, Paula? Então, gente, é isso. Eu já estudei a Bíblia por tema, eu já estudei a Bíblia inteira, eu já estudei a Bíblia só o Novo Testamento, eu já estudei só as cartas. Então, assim, uma das divisões que vocês precisam saber sobre a Bíblia é que ela tem... Não sei se eu passo isso para vocês agora, ou se eu deixo escrito, mas eu vou deixar escrito. A Bíblia, ela se divide em vários... Ela tem entre as cartas, ela tem os livros que foi escrito... Eu vou mandar isso depois, porque senão vai ficar muita informação para vocês. Vocês precisam entender esses tempos. Por exemplo, tem os livros que são românticos, Cântico dos Cânticos, é um livro que fala sobre amor. Amor é eros mesmo, né? Tipo assim, livros que são poesias. Então, vocês precisam entender qual a divisão desses livros na Bíblia. Cara, quando são livros proféticos, existe os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Então, se é profético, então significa que aquele livro é só um livro de profecia, onde os profetas estão falando sobre quando Jesus vai vir, quem é Jesus, e eles estão profetizando. Existem livros que são só sobre o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, que é Deus falando com Moisés. Então, assim, você precisa fazer essa diferença. Tem os pentatêuticos, os livros poéticos, os livros proféticos, as cartas paulinas, entendeu? Quando você entende essa diferença também, começa a ficar mais claro para você poder entender a Bíblia, sabe? E tudo isso eu aprendi, gente, sozinha, tá? Lídia, Pode falar. depois você vai mandar por escrito por onde começar a estudar a Bíblia? Eu coloquei só pergunta aqui. Vou mandar sim, tá? Por onde começar a ler a Bíblia, vou mandar essas divisões dos livros da Bíblia, vou mandar esses 4 pontos que eu coloquei para vocês aqui. Se tiver mais alguma coisa que eu lembre que eu possa agregar, vou agregar também porque eu quero que vocês comecem realmente a ler a Bíblia de verdade. Não é só ler um negocinho, eu acho que eu entendi. Não, gente. Existe um contexto por trás, existe um povo por trás por qual Deus está falando, existe uma época por trás. Por isso que tem coisas que você vai falar, isso não é para mim hoje. Não, agora, isso aqui é para mim hoje. A gente precisa entender essas coisas, sabe? É importantíssimo. Então, gente, é isso. A gente consegue clareza, né? Quanto mais clareza você tiver de como você estudar a Bíblia, melhor. Eu tenho um livro que ele ensina você a fazer 12 maneiras de ler a Bíblia. Eu vou mandar essas 12 maneiras para vocês também, tá? Que é 12 formas de você fazer devocional. Você pode pegar desde o mais simples ao mais detalhado, sabe? Isso é bem legal. Pratiquei já alguns dos de lá, que tem mais a ver comigo. Vou mandar para vocês e vocês definem aí como vocês vão estudar a Bíblia. Então é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Paula, você está toda no escuro hoje, né? Está toda trabalhada no escuro. Então é isso, gente. Vamos orar então para a gente encerrar. Vocês querem agregar alguma coisa? Thaís, você está aí? Tá viva, Thaís? Oi, Lídia. Tô sim. Acabei de chegar na escola com as crianças. Então tá bom. Beleza. Entendeu alguma dúvida sobre o que... Oi, princesa! Tudo bem? Tudo bem? Olha ele lá atrás, tudo no celular, né? Gente, essas crianças. Não quer nem saber que ele tá no celular. Tá tudo bem aí, né? Tá certo. Como que é o nome da sua filha? Amanda. Oi, Amanda, tudo bem? Tô curiosa para conhecer você, viu? A sua mãe fala tão bem de você. A gente precisa conversar depois, tá? Precisa se conhecer depois. Eu sou legal, tá? Eu sou legal. Pode ficar tranquilo. Lídia, Oi. o meu acordou 6 horas, falou, mamãe, nossa, tem aula agora, eu preciso participar. Ai, meu Deus do céu, não aguento. Não Ele aguento não quer perder nada, você acredita? Ai, que fofinho, gente. Aí eu falei, filho, pode dormir que vai ficar gravado. Então tá bom. Ai, gente, que fofinho. É ótimo, Lu. Já ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar dele. Tá? Então, quanto mais entendimento você tem sobre Jesus, mais você vai ensinar o seu filho sobre isso e mais você vai fortalecer. Nossa, Lídia, eu estou ficando assim, impressionada, tanto que ele está absorvendo conhecimento junto comigo, sabe? Ele A esponjinha, lembra da esponjinha? Assim, ele falando pro coleguinha dele, olha, a gente tem que honrar o pai e a mãe da gente.
Aí, mais tarde, ele me perguntou, mamãe, o que é honrar? Ele não estava nem sabendo, mas ele já estava profetizando, Ó, ensinando, tá né? vendo? E aí eu expliquei para ele entendeu assim, ficou tão claro Ai, para que ele. Nossa, eu achei tão bom. perfeito. Muito lindo. Amei. Essas mulheres ficam só fazendo eu querer ter filho. Ah, Fê, dá licença. Dá um negócio em quando a gente faz essas coisas. Ai, eu quero tanto ter Ali, um. tenha, você vai ver o tanto que é bom. Ai, amém. Então, eu vou orar para a gente encerrar. Nenhuma dúvida, Margarete. Você não fez nenhuma pergunta, Margarete. O que é isso? Eu estava ansiosa esperando você no devocional, né? No ensino, para você poder fazer suas perguntas e você não fez nenhuma. Eu acho que bom que você entendeu tudo, né? Mas eu só fiz uma aí mesmo, mais cedo. Mas Ah, eu vou ter que vou assistir de novo, porque eu fiquei com dúvida assim ainda. tá. Se você quiser tirar agora, você pode perguntar, tá? Mas eu vou mandar por escrito para vocês também. É, porque eu não estou sabendo fazer a pergunta, não. Mas se você depois descobrir como fazer a pergunta, aí você me manda, tá? Tá. Ô, Lid, Oi. é a Bia. Oi, Bia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te agradecer por essa aula, porque Ai, eu até amém. estava falando com o meu esposo cedo, que eu coloquei para a gente ouvir junto, como que era, né, da Bíblia, então era para nós dois também. E assim, a gente estava conversando que a gente nunca ouviu ninguém falar da forma que você colocou para a gente, sabe? Essa questão, para quem que Deus está falando. Então, assim, isso para mim foi muito libertador. De Glória a verdade, todo o meu Deus. coração. Porque assim, né? Então, eu já tenho tempo, eu sou convertida, a gente fica lendo. E aí, e quando você falou das Bíblias também, eu já quero ter as minhas para ser, quando é a mensagem, como você disse, quando é para estudo mesmo, para a gente ter mais Exatamente. entendimento, para a gente chegar mais perto do que realmente Deus quer falar com a gente. Foi muito gostoso, viu? Muito obrigada. Amém. Eu vou mandar tudo certinho para vocês poder, indicação de Bíblias, de livros, tá? Para vocês poderem ler e interpretar a Bíblia da forma correta. E principalmente na nova aliança, né, gente? Que é uma das coisas que as pessoas misturam muito. As pessoas pegam muito a velha aliança com a nova aliança e formam uma doutrina, aí a gente fica aquela pessoa, né? Ah, eu sou pecador. Mas aí Jesus morreu e me tornou limpa de todos os meus pecados. Você precisa se purificar. Não, você não precisa se purificar, não. Jesus já te purificou. Aí fica essa luta, assim, de velha aliança com nova aliança, velha aliança. Então, quando você entende, você para de ser mascote, como que se diz? Mascote não, como que é o nome, gente? Marionete dos outros, tá? Então, é importantíssimo você ter esse conhecimento e buscar por você mesmo, porque o próprio Deus ele vai se revelando para você. Mas é bom a gente já ter pelo menos um ponto de partida, né? E é isso que eu estou fazendo com vocês, dando ponto de partida para vocês poderem buscar aí com profundidade dentro daquilo que vocês precisam de conhecimento. Bia, fico muito feliz, tá? De ter ajudado você, seu esposo aí, e as outras meninas, né? Que eu acho que ajudou elas também, né? Não sei se ajudou, mas enfim. Ajudou A gente tenta, a gente tenta. muito. Com certeza, Lid. Eu acho assim que agora é uma coisa que a gente vai buscar entender, né? Ninguém nunca Agora tinha praticar, falado. né? Eu dei o método, vocês agora vão praticar para vocês falar assim, caraca, não é que faz sentido isso daqui? Essa sugestão que você deu mesmo do aplicativo, né, para ter um apoio de um dicionário, isso vai ser muito bom, porque às vezes a gente não entende a palavra e fica, com quem que eu vou perguntar, né? E fica ali com aquela dúvida. Agora a gente não vai morrer mais com essa dúvida. Não mais, não mais. Aproveitem que eu tô aí, já use o aplicativo mesmo, para vocês poderem se direcionar. E assim, gente, é tanto a palavra no grego, vocês têm que entender a tradução da palavra no grego, como a tradução da palavra no português, a etimologia da palavra, entendeu? Vocês sabiam que a gente acha que, por exemplo, que tem palavras que a gente tem conosco que a gente acha que ela representa aquilo, mas na verdade como se diz, gente? O significado daquela palavra não é aquilo. Você tem aquele significado baseado na sua experiência de vida. Por exemplo, que é muito difícil achar um exemplo agora, de imediato, assim, para a gente poder encerrar. Gente. Não tá vindo uma palavra aqui na minha cabeça. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Por exemplo, a palavra... Vou usar uma palavra bem chula. Pobreza. Você já tentou entender na etimologia dela o que significa a palavra pobreza? A gente acha que pobreza é falta de dinheiro, não é? A nossa tradução para a palavra pobreza é não ter dinheiro. Só que se você for estudar na etimologia da palavra, a tradução da palavra mesmo, ela não representa não ter dinheiro. Entendeu?
Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Prosperidade também. Boa, Fernanda. A prosperidade não representa o que você acha que ela representa, porque você tem o seu próprio dicionário de vida. Porque você foi vivendo e as pessoas estão falando para você, olha, porque criaram, gente, o famoso chamado, que é uma coisa que eu estou estudando na psicologia, que é pareamento. Ou seja, prosperidade, já relacionaram prosperidade com dinheiro, com ter muito dinheiro. E, na verdade, a etimologia dessa palavra não significa ter muito dinheiro. É igual a abundância. As pessoas acreditam que ter uma vida abundante é ter uma vida cheia de dinheiro. E, na verdade, não é. Sabia que significa abundância? Significa múltiplas escolhas. É você poder ter o poder de escolher as coisas. Tipo assim, eu tenho tanto que eu posso escolher o que eu quero. E sucesso Entendeu? também, né, Lídia? Sucesso. Vocês entenderam porque tudo isso prejudica a nossa interpretação da Bíblia? Porque você interpreta a Bíblia baseado na sua experiência de vida, no seu repertório que você foi construindo através dos seus pais. A gente volta lá no começo, através dos seus pais, das pessoas com quem você conviveu. E a Bíblia não é isso, gente. Vocês precisam entender ela na sua totalidade, na sua originalidade, o que ela está falando mesmo. Tá bom? Beleza? Beleza. Bê, você pode orar pela gente para encerrar? Posso? Amém. Espírito Santo de Deus, Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer, te agradecer por esse ensino de hoje, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração através da vida da Lídia. Que o Senhor continue, meu Deus, nos abençoando, que o Senhor continue colorindo, meu Pai, as nossas vidas, que o Senhor possa estar abençoando o restante do nosso dia, que o Senhor possa estar nos guardando, nos livrando, que o Senhor venha estar a cada dia, meu Pai, ministrando em nosso coração o propósito ao qual o Senhor tem nos chamado para ser aqui nessa terra. Eu oro e te agradeço pela vida de cada uma das coloridas que estão aqui, das que não estão presentes, mas que vão assistir esse ensino, que o Senhor continue nos abençoando a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu acho que eu acho que a Fernanda não participou dos outros devocionais, que eu coloquei ela para orar também. Não sei, filha, olha aqui, a Fernanda vai orar. Não é de propósito, tá, Fernanda? Então, ó, Deus está fazendo você orar bastante. Vamos lá, então. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Ótimo dia, um dia bem colorido para vocês.